A gente percebe uma paixão muito grande de Emmanuel pelo cristianismo, pelo desacelerar da história que ele promove nos últimos capítulos que a gente vem estudando. Ele veio passando com uma certa celeridade pelas outras culturas, pelos outros povos, narrando de forma até meio veloz o acontecido. E quando ele entrou em Roma, você sentiu que a velocidade diminuiu. Quando ele pisou no território romano, a história na mão de Emmanuel entrou numa outra cadência. E dentro dessa discussão sobre o cristianismo, nós tivemos um episódio falando sobre uma primeira janela de tempo, que é Jesus e seus apóstolos. Uma janela. Depois vem uma segunda janela. A segunda janela é a janela da divulgação cristã, onde entra Paulo, o início do cristianismo, toda a saga para a divulgação da mensagem cristã nos vários lugares que o nosso mundo sabe que existe. Então, houve muitas transformações acontecendo durante o período do início da divulgação da mensagem de Jesus dentro do mundo, principalmente no Ocidente, né? E vai acontecer, assim, um impacto muito forte na cultura dos povos, na transformação, até da forma de organização das nações. Mas a primeira janela de tempo depois de Jesus, ainda não se percebe isso. Por quê? Porque no primeiro momento após a desencarnação dele, ainda há muita perseguição. Existe um período de muitas dores, muita tortura, muitos martírios, muita coisa dessa forma. Então, há um período marcado por uma profunda dor nessa primeira janela de tempo, que é uma janela marcada pelo processo de difusão do cristianismo, que era regado com o sangue dos mártires. E dentro desse período, a gente vai ter a chance de ver isso dentro do nosso capítulo. Vamos ter um momento no qual ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. Nós vamos encontrar, dentro do ritmo da nossa história, a queda do Império Romano do Ocidente, que vai acontecer ali, marcando o final do período da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Vai ser no ano 476. Então, nesse ano, acaba uma idade e começa a Idade Média. Então, eu vou ter algumas ocorrências nessa janela de depois de Jesus até o início da Idade Média. O cristianismo vai passar por transformações muito profundas aí dentro. E ele tem um período de divulgação, um período assim forte de mártires, e à medida que os anos, os séculos vão passando, vai acontecendo progressivamente uma perda da força espiritual desse cristianismo. Ele vai no século I, século II, no século III, ele já está bem cansadinho, sabe? O cristianismo ele não se torna puro, puro, puro e depois ocorre uma mudança. Ele vem devagarinho aceitando e fazendo concessões até o início do século IV, quando, no ano de 325, 324, 325, a gente vai ter uma figura importante que a gente vai ver hoje, que é Constantino. Então, a gente vai ter essa figura que vai fazer um trabalho de tentativa primeira de implantação do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ele tenta, depois isso dá para trás, mas em 380, Teodósio vem e implanta de forma definitiva o cristianismo como religião oficial do Império e não sai mais. Então, ali já era o final desse século, não é? Era o final do século IV, e a partir dali o cristianismo nunca mais seria o mesmo. Então, nós vamos assistir na nossa noite de hoje o processo de degradação do cristianismo e o processo de emurchecimento
da mensagem cristã. Então, ela vem como uma explosão de amor e ela vai sendo amortecida no tempo. Quando chega no segundo século, mais ou menos, ela já está, ainda tem muitos mártires, mas ela já está perdendo um pouco a força. No século terceiro, ela cambaleia, e no século quarto, então, a gente vai observar uma perda muito forte da essência do cristianismo. A nossa conversa de hoje vai até o século VII, aonde a gente vai ver a presença do imperador Focas, que vai ter uma importância muito grande na história da igreja em particular. Então, o que a gente vai ver na noite de hoje? O início da decadência do cristianismo inicial, do cristianismo nascente. Tem gente que não gosta, que chama de cristianismo primitivo, porque primitivo dá a ideia de que era ignorante, né, que é primitivo. Então, do cristianismo nascente, o início da degradação dele e o processo de declínio da excelência da mensagem cristã. Como a Denise está comentando, é a explosão e a implosão do cristianismo. Ele vai explodir e depois o amortecimento disso e o engolir pelas fragilidades humanas da nossa condição de podermos ter feito uma história muito diferente, se assim quiséssemos. E aí a gente vai ver hoje o vídeo, não é isso, Denise? Sim. Olá. Se prepara. Que vai apresentar para nós um pouco dessa história. Vamos ao vídeo da Kate. Roma agigantava-se na materialidade, olvidando os recursos prodigalizados para a unidade e os conceitos morais. A sabedoria grega e a contribuição dos clãs primitivos não foram agasalhadas pela águia. Em voo de ambição e vaidade, sucumbiu ao descaminho. Na maioridade espiritual da terra, surge a centelha diante da escuridão. O Cristo trazia a luminosa verdade e o amor exatamente ao tempo do equívoco dos vícios. O homem, a esse tempo, já era encorajado a responder ao agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. A civilização ocidental moldava-se em amálgama de conquistadores e escravizados, verdugos e vítimas, unidos em séculos de privações. Diante da justiça divina, o individual e o coletivo responderiam ao fundamento da verdade e do amor nas oficinas do porvir. Resgate, regeneração e fraternidade propiciados pelo Cristo para a caminhada ascensional. Mas o homem ainda estacionou e estaciona no lodo onde voluntariamente mergulhou há 2000 anos. A fraternidade não pode prescindir da igualdade e da liberdade para sua implementação. Os patrícios romanos abastados não toleravam os princípios de igualdade. Estavam sedimentados na prática do orgulho, sendo-lhes impossível considerarem-se iguais. Surgem em contraponto os mártires, ensinando o código do reino. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo simbolizaram martírios em lauréis. O sangue dos cristãos, a seiva da vida, lançando as divinas sementes do Cordeiro. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Tertuliano,
apresenta sua apologia do cristianismo. Clemente de Alexandria e Orígenes surgem com a palavra autorizada defendendo a filosofia cristã. Instituiu-se a vida monástica para o exercício dos preceitos evangélicos. A solitude, o jejum e a oração não coadunavam o sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo. Os monastérios e os claustros povoaram os desertos da ilusão, buscando atalhos para se sentarem ao lado do Criador, acesso às antecâmaras do céu. Nas práticas obtusas do suplício e das privações, a comprovada falta de entendimento de que Jesus não desejou a morte do pecador, mas sim a conversão do pecado em virtude. No cenário político, o declínio romano evidenciava-se nas revoltas militares, invasões dos povos ditos bárbaros efetivaram-se, e no ninho da águia, embates de poder. Constantino vence Maxêncio, e na esteira desse triunfo, o cristianismo ascende a tarefa de Estado com o Édito de Milão. No papado, o mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império dominou igualmente a Igreja de Roma. Esperamos, ainda às vésperas da regeneração do planeta, a Igreja liberta do Cristo, não a Igreja estreita dos homens, do espírito orgulhoso e sectário, mas a fé no ilimitado pensamento divino. E a gente vai fazendo um recorte, né? Quem é o autor aí do conteúdo é Emmanuel, e ele é gigante, né? Acho bacana a forma como ele começa, né, o capítulo tratando da evolução do cristianismo, e ele fala isso com justeza de causa, né? Emmanuel foi um romano, né? E eu já tive a oportunidade de comentar isso anteriormente. O que me sensibiliza muito também é a sobriedade de Emmanuel, quando ele, que esteve tão ativo nesse processo, se coloca de uma forma tão lícita como narrador dessa história. Sem muitas argumentações de apontamentos de equívocos, né? Enfim, ele coloca tudo como um observador da história de uma forma muito sóbria. E o que me chamou muita atenção, e a partir dessa magnífica linha do tempo que o Elarrat já traçou para a gente, na abertura desse capítulo, Emmanuel vai nos falar de novo o que ele já falou no capítulo passado, né? Ele primeiro nos dá esse dado, que a humanidade, à época de Roma, já havia atingido a maioridade, a sua maioridade. A humanidade, em Roma, já havia atingido a sua maioridade. E aí dentro de uma análise de processo evolutivo. Exato. Só que, sob o olhar do espírito, a gente precisa entender que essa maioridade que Emmanuel faz referência é uma maioridade em relação às nossas potencialidades, que poderiam ser colocadas em curso ou não. Então, mas uma pessoa que tem maioridade tem 18 anos. Sim, exatamente. Né? Você tem maioridade, mas o que tem de maturidade
embora tenha maioridade, o que tem de maturidade uma pessoa de 18 anos? Exato. E aí, Elahá, é por isso que ele abre o capítulo Evolução do Cristianismo com o subtítulo Penosos Compromissos Romanos. Porque aquela sociedade, ela foi agraciada com várias potencialidades, com várias faculdades. E aí Emmanuel também nos traz outros entendimentos muito importantes, quando ele vai tratar do homem espiritual e do homem material. E ele nos mostra que o Império Romano ficou soterrado sob as injunções do homem material. Mas ele havia herdado da Grécia, né, e de tudo que a gente estudou até aqui, juntos, né, os insumos de heranças de filosofias, de visões de mundo, que poderiam dar a ele essa pujança dentro do cenário espiritual também. Só que Sim. Roma sucumbiu. Né, É como se fosse uma balança de 2 pratos. Em um prato da balança estava a maioridade de Roma. A maioridade, ou seja, nós já somos uma sociedade com tudo que a gente já tem de ciência, de filosofia, de religião, de arte. Nós já temos material suficiente para poder avançar. Não somos mais almas ingênuas. Não somos mais espíritos primitivos, desconhecedores. Não, somos uma sociedade complexa. Já entendemos o mecanismo das coisas, como é a estrutura de poder, assistimos à democracia que viveu na Grécia, assistimos os sistemas tiranos, construímos uma república, edificamos um império. Nós temos uma caminhada enorme. Nós já possuímos condição de caminhar, porque a gente já tem ferramentas suficientes para avançar. Então, eu te concedo a tua maioridade, para que você, nesse prato da balança, você possa realizar. Mas tem o outro prato da balança, que são os valores morais. Os valores morais de Roma não foram bons. Então, é assim, do ponto de vista intelectual, eu estou pronto. Do ponto de vista do conhecimento das coisas, do entendimento do certo e do errado, eu estou pronto. Roma tinha condições de entender. É como, trazendo para a nossa questão, é como cada um de nós individualmente. Quem de nós ignora que o amor é uma regra? Então, Roma já possuía as instrumentações suficientes, já tinha assistido diversos impérios se levantarem e ruírem, e poderia tirar informações desse conjunto de experiências para dizer: a rota para a manutenção do império deve ser outra que não aquela que os impérios que ruíram tiveram. Eu preciso encontrar uma estratégia para que eu consiga governar por mais tempo e que não seja a violência. Então, tinha a maioridade, mas não tinha a maturidade do senso moral. E, por conta disso, a gente vai perder uma oportunidade enorme. Eu diria, Cris, que a gente perde a maior oportunidade de promover a maior revolução dentro do planeta. É como se o cavalo tivesse passado encilhado e a gente não montou. É isso aí. A gente perdeu tempo no curso da história. Pô, ali a gente pegou um tombo do cavalo. Porque a gente poderia ter feito. Mas o que poderia ter sido construído? A gente poderia ter mudado a história da humanidade. Bastava que a gente trouxesse os ingredientes cristãos para dentro da estrutura social que o Império Romano tinha. Aí você vai dizer: mas isso não dá certo. Hoje, na nossa sociedade hoje, a gente vive muito mais próximo do cristianismo que no passado. Nós temos a eleição, nós temos as nações se respeitam, existe a diplomacia, existe um conjunto de avanços que a gente fez
na ideia de manutenção da paz, de regimes que não sejam tiranos. A gente caminha para um modelo de organização social democrático. Tudo bem, tem imperfeição, tem muita imperfeição, mas se eu olhar para o modelo do Império Romano, com aquele imperador, a invasão, o esmagamento das colônias, a mão firme, nossa, a águia romana foi extremamente cruel. Ela esmagava as revoluções. Então, os romanos poderiam ter se deixado para o mundo uma história profundamente diferente. E aqui eu vou lembrar de um outro império que fez isso anterior a Roma, o Império Persa. O Império Persa, ele durou pouco tempo porque os seus líderes não tinham o carisma de Ciro. Ciro II vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer quando chegar lá no mundo espiritual. Quando eu chegar lá, a minha primeira pergunta é: quem era Ciro II? Ciro, que foi governante na Pérsia ao tempo de Nabucodonosor, ele era o rei da Pérsia e era profundamente indignado com a truculência dos imperadores cruéis. Então ele monta um exército para libertar os povos. Olha que louco. O exército libertador de Ciro II, o Grande, Ciro o Grande. Ele andava com o exército dele para procurar as nações oprimidas, para libertá-las dos seus tiranos. Ciro montava seu exército, combatia, vencia, destronava o rei local, libertava todos os escravos, porque ele não admitia a escravidão, anexava aquele reino ao reino dele e ia atrás de outros lugares para libertar. Os povos oprimidos procuravam por Ciro II e diziam: nos invada, mate o nosso tirano e nos liberte. Aí ele olhava na agenda dele assim: não, tem que invadir outro local primeiro, mas depois eu vou lá. E ele fez, só que o Cambises, que foi o filho dele, não tinha o mesmo carisma do pai, né? Então acaba acontecendo que o império não se mantém. Ele individualmente tinha essa visão, mas o império tem vida curta. E acaba acontecendo isso. Mas ele, muito antes de Jesus, ele é 600 anos antes de Cristo, 500, não, menos. Ele é 500 e pouco antes de Cristo. E vou contar uma coisa para você, Cris. Uma coisa impressionante, Carol. Olha só que interessante isso. Ciro nasceu em 500 e pouco antes de Cristo. O livro de Isaías, que é um livro escrito quase 200 anos antes do nascimento de Ciro, cita Ciro no texto. Capítulo 44, virado para o capítulo 45, no final do 44 e 45, os versículos dizem: e eu levantarei Ciro para que ele vença as nações e liberte o povo. Quase 200 anos antes estava escrito, Isaías pegou o nome dele e botou que esse cara ia aparecer. É uma coisa. Meu amigo, de novo, né? Aquela retórica que a gente sempre fala, né? Desde o Brasil, coração do mundo, agora a Caminho da Luz também, esse suporte, né? Essa assistência espiritual, esse planejamento espiritual que nunca nos abandonou nessa nossa trajetória planetária. Sim. Não desiste. Não, apesar de todas as adversidades, apesar de todas as dificuldades que nós mesmos, alvos dessa preocupação, dessa ocupação, causamos. Diga, Lahar. Não, termina. Não, e assim, é só para trazer completude ao que falávamos, né? Nesse primeiro aspecto aqui, do primeiro subtítulo do capítulo, enquanto você falava da questão da maioridade, né, e da maioridade com possível ausência de maturidade, eu me lembrava de uma palavra-chave quando a gente analisa evolução,
seja coletivo ou seja individual. A evolução, ela está intrinsecamente ligada à autonomia do espírito. Porque antes de autonomia é instinto. A partir do momento que você ganha autonomia, você ganha poder de decisão. E Roma, como você falou, deixou o cavalo selado passar. O cavalo passou e ninguém montou ali. Passou. Né? Passou. Então, e aí, Emmanuel nos presenteia ainda, Elahá, dentro desse subtítulo, né? Quer dizer, na verdade, no segundo subtítulo, quando ele vai falar do homem espiritual, ele coloca assim: a limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada, ou seja, o plano espiritual te dá autonomia. O livre-arbítrio faz parte dessa engrenagem da justiça divina. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Eu vou fazer uma comparação bem grosseira. Sim. A humanidade parece com um bebê doente. Quando você tem um bebê que está doente, a mãe diz assim: eu vou preparar a mamadeira dele e trago para ele mamar. Ela prepara a mamadeira, mas sabe que ele não vai tomar, mas ela prepara a mamadeira. Aí ela vem e dá a mamadeira para a criança. Ela não toma. Ela insiste, mas a criança não toma. Aí o que a mãe faz? A mãe joga a mamadeira fora e quando dá a hora, ela vem trazer de novo. Sabendo que ele não tomou, ela faz de novo cheio. E ela joga de novo fora. E ela não vai se cansar de fazer a mamadeira. Ele joga fora, ela faz de novo, ela joga fora. Então, igual o Brasil, coração do mundo, a espiritualidade prepara o banquete, serve a mesa e diz: alimentem-se. E a gente não come. Aí eles dizem: tudo bem, vamos preparar o banquete de novo. É como se o papel deles fossem oportunizar, 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 oportunizar incansavelmente. E nesse processo de oportunizar, eles resgatam. Opa, esse aqui resgatei. Opa, conseguimos tirar mais um. Oportuniza de novo. Opa, saiu um. Opa, aqui saiu outro. Então, a cada banquete servido, eu vou resgatando um outro, um outro, um outro. E aí as festas vão se sucedendo, o festim das bodas vai acontecendo, não é? E a gente vai tentando resgatar dos convidados aqueles que estejam em condições de serem aproveitados. Infelizmente, o aproveitamento é muito baixo. É muito baixo. E o interessante é eles não cansarem. Ele prepara tudo, não aproveita. Não tem problema. Vamos começar tudo de novo. Vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. Vai dar certo. E os arautos, né, Elahá, desse festim das bodas, eles acabam sendo sempre renovados na esperança de poderem estender a cada vez mais e a mais amplitude o seu convite, né? E tanto que no capítulo, Emmanuel também traz notas a respeito desses que foram os precursores do cristianismo. Né? Eu não posso deixar de falar de João Batista, primo do Cordeiro, primo do Cristo, primo de Jesus, filho de Isabel com Zacarias. Né? João Batista foi monumental nessa preparação de terreno, dentre muitos outros. Né? Emmanuel não cita nominalmente a ele no capítulo, mas a gente precisa sublinhar a participação de João Batista nesse processo preparatório para a vinda do Cristo. E os mártires foram muitos e anônimos. Anônimos. E exatamente por já terem se imbuído da mensagem evangélica, fizeram questão de não assinar esse trabalho preparatório, né, Lara? Antes de falar dos mártires, a gente fala já, eu queria só para a gente fechar esse primeiro tópico, esse primeiro tomo,
um pedaço desse capítulo em que o Emmanuel fala da inversão social expiatória, que você, inclusive, colocou no seu vídeo, da inversão social, desse mecanismo que acontece naturalmente na lei, em que os comandantes renascem comandados para aprenderem na grande roda da vida, né? A roda da mandala. Então, quem foi você? O opressor? Agora você vai renascer para saber como foi o sistema que você gerou. Nós temos um conto de Dona Ivone do Amaral Pereira, que, inclusive, estudado nas nossas lives da terça-feira às 7h30, o conto sobre Sacarã. Sacarã era um príncipe da Pérsia, muito cruel, e depois que ele desencarna, ele renasce no reverso da medalha. Ele renasce para perceber como era amarga a lei que ele havia criado. Então, ele criou o sistema de leis perversas, uma hora você vai renascer dentro dessa lei. No finalzinho da obra Ave Cristo, o imperador Adriano, que é um personagem importante dentro da obra, no finalzinho dela ele está desencarnando e reencarnando como servo do império. O imperador agora é servo. Então isso é muito natural, esse mecanismo de inversão social, de você migrar de um lado para o outro, né? Então você tem uma nação inimiga, nasce na nação oposta, para tirar o ódio. Tem uma determinada etnia que lhe incomoda, você renasce nela. E isso vai acontecendo, e aí ele vai citar no corpo do texto que, na tentativa de diminuir as tensões sociais que aconteciam por conta desse grande processo de opressão, que havia essa mudança de lado. E hoje de tarde, até conversando com a Adriane Bacarin sobre essa questão da evolução, a gente estava comentando, né, que o Império Romano não suportava 3 coisas no cristianismo. Primeiro, que os deuses do Olimpo não existiam. Achavam horrível isso, afrontar meus deuses. Segundo, o imperador não era rei, não era Deus. Um outro absurdo. E o terceiro e pior absurdo de todos, pior absurdo, era dizer que todos eram iguais. Isso era um punhal atravessado no peito dos romanos, que tinham sido forjados na ideia do orgulho. Então, eu nunca iria aceitar uma religião que dissesse que eu sou igual ao meu escravo, que ele é meu irmão, jamais. Eu sou um romano e não posso ser confundido. Então, essa queda de Roma pelo orgulho é que promoveu um atraso gigantesco na história da humanidade, porque eles ficaram com o timão do mundo e agindo de maneira profundamente opressora durante os séculos que o cristianismo nascia. Naquilo que a gente comentava na última live, né? Eles foram a mídia para a divulgação do cristianismo, porque estava tudo debaixo da tutela do império, então houve uma maior facilidade de veiculação, mas eles, no começo, oprimiram demais os povos, e quando começaram a deixar de querer fazer isso, já estavam contaminados com uma religião opressora. Aí misturou tudo uma vez. Elahá, e você imagina a magnitude do nosso irmão maior, Jesus, né? Convivendo entre nós dentro de 2 esferas sociais marcadas pelo orgulho, né? O orgulho romano de um lado e os filhos de Israel e o farisaísmo do outro. Ambos os grupos sociais totalmente imantados do orgulho da raça. E Jesus ali no meio, tentando falar de igualdade. Eram 3 povos orgulhosos. Roma, que dizia, eu mando em todo mundo. Os judeus, que diziam, vocês podem mandar, mas eu tenho o Deus único. E a Grécia, que dizia, vocês são todos ignorantes. Quem tem o conhecimento sou eu. Não adianta ter religião, não adianta ter poder. Quem tem a sabedoria sou eu. Então, cada um a seu turno, o dono da verdade.
Você trouxe isso com muita propriedade, Elahá, porque tem esse terceiro grupo aí. Porque quando a gente estuda esse momento da história, porque nós já somos aclarados pela visão espírita, a gente acaba entendendo como a fé, a religião e a filosofia podem caminhar juntas, porque a gente tem esse legado do espiritismo. Mas nesse momento, né, e a gente, quando começar a falar desse desdobramento do cristianismo e como ele começa a ganhar uma vestimenta diferenciada e diferente a partir do papado, a gente vai verificar que a filosofia e a fé, nesse momento da história, contextualizando, eram totalmente, deu dois elementos totalmente antagônicos, porque a filosofia era a razão. A ciência ainda não tinha entrado no cenário, então os dois grandes participantes, digamos assim, da psique humana era a fé e a filosofia, que eram antagônicas. Os filósofos achavam pueril a crença, né? É muito interessante isso, e a gente vê depois como essa visão de mundo se alarga com a inequívoca, né, contribuição da terceira revelação. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas, Cris, deixa eu falar, vamos falar aqui da questão dos mártires, sabe? Deixa eu contar uma coisa para você muito legal, muito bacana. O professor Severino Celestino estava contando numa viagem que ele fez recentemente a Israel, que ele levou o pessoal para ver a Igreja dos Mártires, que é a igreja que tem a pintura dos primeiros mártires do cristianismo. Aí eu fiquei assim pensando, né, na minha ignorância. O primeiro mártir do cristianismo é Estevão, né? Assim está colocado, até pela teologia clássica cristã. Quem é o primeiro mártir do cristianismo? É Estevão. Não estou falando nem de espiritismo, estou falando de teologia clássica cristã. Quando ele mostra à igreja quem são os primeiros mártires, são as crianças da matança dos inocentes. Ele vai mostrar que as crianças serviram como um anteparo, porque enquanto eles matavam essas crianças, Jesus fugia para o Egito. Então, claro que essas crianças não se apresentaram conscientemente para o martírio. Mas aí, na leitura que o autor faz sobre essa discussão, ele diz: elas entraram como as primeiras criaturas a serem sacrificadas para que o cristianismo pudesse vir ao mundo. Não tivessem elas, talvez tivessem achado Jesus e não a elas, né? E é uma justiça histórica, né, Lahá? Porque realmente... Quer dizer, aqueles espíritos estavam ali reencarnados, cônscios, né, dessa oportunidade, né, de morrer, né, de desencarnar, porque ninguém morre, de desencarnar em favor do Cristo, né? De uma causa, né? De uma causa. Do ponto de vista espiritual, estariam conscientes. Do ponto de vista material, crianças, né? Abaixo de 2 anos. Exatamente. Mas a questão dos mártires aqui, Emmanuel trata, né, nesse subtítulo, e aí ele vai citar, né, todas as atrocidades que se cometiam, né, aquelas coisas, as barbáries, né, que se cometiam na tentativa de sufocamento de uma ideia que era uma ideia extremamente perversiva, né? Se a gente parar para pensar dentro do recorte histórico do que se tinha enquanto cultura nesse momento da história da humanidade, realmente a mensagem cristã ela era extremamente perversiva, né? Exatamente, ameaçadora, né? É como a mensagem de Sócrates, né? Sócrates foi sacrificado porque ele era subversivo, ele estava corrompendo a juventude com as suas ideias. Por isso que ele tomou cicuta, foi obrigado a tomar cicuta, né? Sentenciado à morte. E os romanos sentenciavam os cristãos porque suas ideias eram tidas como absurdas naquela época. E uma coisa interessante, até me antecipando um pouco, que a gente vai falar, mas só para não perder agora o gancho,
é que os cristãos sofrem todos esses martírios e depois que eles assumem o poder religioso, eles impõem esses e outros martírios para as pessoas. É uma coisa, nós somos tudo esquizofrênicos, sabe? Não é possível. Mas essa análise do que o Império Romano fez é impressionante, porque eles inventaram martírios para os cristãos, eles inventaram. Haviam coisas que ainda nem existiam. Não. E aí era uma criatividade danada, porque eles levavam as feras já eram comuns de se usar na luta dos gladiadores, mas eles soltavam os cristãos para as feras comerem. Não tinha luta, não tinha nada. Tinha o porte do martírio, amarrava a pessoa no poste e flechava. Tinham aqueles que eram jogados no azeite fervente. Tinha os que eram transformados em tochas humanas. Havia os que eram rasgados pelos cavalos. Era um espetáculo de horrores. E o interessante é que a população ia para os ambientes de apresentação, como o Circo Máximo, como o próprio Coliseu, e ali fazia uma espécie de espetáculo assistir à morte das pessoas. Muito E, estranho. Elahá, exatamente na noite de hoje, né, no dia de hoje, a gente não pode deixar de sublinhar isso, né, na questão dos martírios, que logicamente que não tem a ver com esse momento histórico, mas aproveitando para falar sobre isso, é o Halloween, né, o Dia das Bruxas. Na verdade, bruxaria, a gente que tem o entendimento da mediunidade, da vida espiritual e dessa intercomunicação entre os dois planos da vida, a gente sabe que o que era tido, o que era dentro da nomenclatura bruxaria, nada mais era do que o provável exercício da mediunidade. E esses médiums da antiguidade, esses médiums da Inquisição, esses médiums da Idade Média, foram também igualmente perseguidos por terem esse atributo da mediunidade, né? E foram queimados, e foram vilipendiados, e foram massacrados igualmente, né? E hoje, na data de hoje, por uma cultura norte-americana, né? Não sei se a raiz vem dos Estados Unidos, não pesquisei nesse sentido, mas se faz uma ode, né, ao Halloween, que nada mais é do que a manifestação dessa capacidade mediúnica, né? Você sabe que festa de São João não tem no norte. Se tem uma fogueirinha aqui, outra, quase não tem. A pessoa dança uma quadrilha e nada mais. É uma coisa muito simples. Halloween, então, inexistente. Ninguém sabe nem o que é lá na região norte. Aí eu estou aqui em Curitiba fazendo uma live, apertaram na campainha. Aí a Samia, deixa eu ver quem é. Foi lá ver as crianças da vizinhança para pedir doce. Eu não tenho cultura disso. Meu Deus. Mas eu quero destacar uma coisa aqui que eu acho muito importante para esse momento que a gente está vivendo, sabe? Que é o seguinte: os cristãos foram perseguidos de maneira absurda, e não foi só uma vez, foram dezenas de anos, séculos de perseguição. Séculos. Agora, procure na história do cristianismo nascente uma movimentação da criação de uma milícia para combater o Império Romano e libertar os cristãos perseguidos. Não tem. Não tem. E hoje, passado 2000 anos, a gente quer combater o mal com a violência, entendeu? Não existe a formação de exércitos de combate. Não existe. Não existe. E o que acontece conosco que ainda temos essa ideia de que a gente tem que combater? E quando a gente se debruça na história, a gente diz assim: o que eram os cristãos? Não era nada, não tinha poder nenhum. E o Império Romano, o que era? O Império Romano era tudo. E hoje? Quem sobrou? Quem foi destruído? E quem venceu? Por outro lado, onde estão os cristãos devorados pelas feras?
massacrados pelos romanos. E onde estão os romanos hoje? Então você percebe que quando você tem uma leitura espiritual das coisas, a maneira de funcionar, de agir, de reagir na sociedade é completamente diferente. Porque eu sei que eu sou uma alma imortal e que não vai ser na forma da violência, da desforra, do troco que eu vou conseguir a solução verdadeira para aquilo que eu quero. O Gandhi dizia assim: eu sou contra a violência porque a violência parece fazer bem, mas ela não faz. Porque o bem que ela faz é temporário e o mal que ela faz é duradouro. Por isso, eu não aposto na violência. Perfeito, né? O verdadeiro pacificador, né? O verdadeiro pacificador. Aliás, nas boas aventuranças, né, no Sermão do Monte, Jesus já dava essa dica para a gente, né? Sim. Quem herdará a terra, Elahá, nesse nosso processo evolutivo? Os mansos. Quem herdará? Os mansos. Os mansos. Então, ele já dá a dica de o que é preciso articular aí nesse nosso processo evolutivo é a nossa mansuetude, a nossa capacidade de exercício de paz. Né? Verdade. Verdade. Agora, Emmanuel, ele vai construindo, né, Elahá? Porque nesse capítulo ele ainda vai falar um pouco, né, desse declínio do Império Romano e de como acontece essa estarrecedora mudança do cristianismo, que é totalmente deturpado e repaginado, para usar uma palavra moderna, dentro do exercício depois da Igreja Apostólica Romana. Né? Sim. Mas eu acho que antes da gente falar dessa diferença, de como acontece essa modificação, eu diria, essa adulteração, Emmanuel também nos entrega várias informações sobre figuras históricas importantíssimas que começaram a auxiliar na construção dessa ponte, dessa instituição e desse agasalhamento da filosofia cristã, né, dentro de uma estrutura romana, que são os apologistas. Né, Elahá? O primeiro deles é Tertuliano, né? O primeiro dos apologistas. Sim. Ele ainda é do século II, né? Eu acho que ele é de 100 e pouco a 200 e pouco, ele é do século II. Ele é o primeiro dos três. Isso aí. Ele é o primeiro a construir textos, a começar a criar comentários, é o primeiro a fazer determinadas construções em cima do pensamento que existia na época. Então, ele tinha alguns conhecimentos e ele vai trabalhando as verdades dentro dessa visão. E aqui tem uma palavra grega que é muito usada, né? Existe uma palavra no grego que é usado para escola, linha de pensamento, por exemplo. Você tem, na educação, você tem muitas linhas de pensamento. Você tem construtivismo, neoconstrutivismo, você tem a escola Herbatiana, a escola de Dewey, escola de Dermeval Saviani, escola de Maria Montessori, de Freinet, de diversos autores. Cada um desses é uma proposta. Igual na psicologia. Tem a ericksoniana, junguiana, freudiana, etc. Então, são escolas. Então, existe uma palavra que é usada no grego para representar escola, que é herésios. Então, heresias significavam visões de uma mesma coisa. Então, fulano tem uma escola, ele tem uma heresia, ele tem uma maneira de pensar. Com o tempo, as várias interpretações passaram a ser vistas como um pecado. E a palavra heresia deixou de ser visão por um ponto de vista para ser visão errada, porque só tem uma visão certa. A visão certa é essa. Se você não tem essa visão, então é uma heresia.
É uma linha de pensamento que não confere. E aí começa uma perseguição a todos aqueles que pensavam de maneira diferente. E durante a história do cristianismo, a gente vai ter inúmeras histórias heréticas, né, que foram apresentadas desde o começo do cristianismo, os anabatistas, os cátaros, e todo um conjunto de pessoas que tinham um pensamento, não, isso aí não coaduna com o pensamento central, então você está fora. Só que nesse período que a gente está falando, ainda não havia esse poder central que, de certa maneira, manipulava e impedia. Então, você começa a ter pensadores. O primeiro deles é Tertuliano. Começa a escrever, começa a opinar, fazer textos comentando o cristianismo, enriquecendo o pensamento humano com as suas ideias, com aquilo que ele via como sendo verdade. Então, ele acaba sendo apresentado como uma pessoa muito importante na leitura que ele fazia. E como ele era cristão, as suas preocupações estavam exatamente em ofertar o cristianismo além das fronteiras daquilo que era conhecido como uma doutrina acolhedora, como uma doutrina que estava disposta a inserir pessoas dentro dela. Então, ele mostrava uma doutrina muito acolhedora. A proposta de Tertuliano era uma proposta mais voltada para esse fim, né? Nesse aspecto do Tertuliano, eu pensei aqui uma curiosidade, uma frase que se tornou famosa dele é: a fé tem que se opor à razão. Aí a gente compara Tertuliano com Kardec, a gente vê que a lei do progresso ela é inexorável, né? Porque Tertuliano, é o que falávamos antes, a questão da crença e da filosofia eram antagônicas nesse momento, né? E ele, para reforçar essa questão do sentimento, da filiação divina, ele coloca que a fé precisava se opor à razão. É muito interessante isso. E Tertuliano, meu amigo, ele vai ser filho, né, de uma das regiões que eu sei que você é admirador dessa região, de Cartago. Tertuliano é original de Cartago. Ele realmente, no século II, né? Ele ganha esse protagonismo no século II. Ele vai de 160 a 220, mais ou menos, né? E depois de Tertuliano, quem é que vem aí citado pelo Emmanuel? Acho que primeiro é Clemente, depois é Orígenes. Orígenes é o último, né? Isso aí. E aí eu quero sublinhar isso, meus amigos, porque todos eles, Clemente, todos eles pensadores, né? Pensadores, divulgadores da ideia cristã, autores, né? Pensadores mesmo. E o Clemente de Alexandria, como o próprio nome indica, era de Alexandria, que naquele momento era o polo da maior atividade intelectual do planeta Terra, era Alexandria. A Universidade, né, de Alexandria, a Biblioteca de Alexandria, famosíssima pela sua distribuição dos saberes. A Biblioteca de Alexandria era o Google da época. Toda vez que você fazia uma descoberta, você escrevia um texto, tinha que mandar uma cópia para Alexandria. Ela tinha cópia de todas as produções intelectuais do planeta. Mandava tudo para lá. É isso aí. Então, a gente vai pegar na biografia de Clemente de Alexandria, que é contemporâneo de Tertuliano. Sim, eles são juntos. Estão juntos. E o terceiro citado por Emmanuel, que é Orígenes, outro autor, né, clássico, pensador, né, do cristianismo, ele também é contemporâneo. Ele é o mais novo dos três, né? 185 a 253. Mas é da Grécia. Então, você tem um pensador Cartago, olha isso, um pensador Cartago, montando uma seleção, eu não montaria uma seleção melhor. Um pensador Cartago... Ele está na África. Cartago é na Tunísia. Sim. É aquele chifrezinho da África, lá em cima. Exato. Na entrada do Mar Mediterrâneo.
Então, um pensador Cartago, um pensador Alexandria e o terceiro grego. Sim, exatamente. Isso aí. Isso aí. Então, assim, Tácito, mais uma vez, meus amigos, essa arregimentação de bastidor espiritual, de planejamento estratégico, para que esses espíritos impulsionadores da evolução planetária estivessem juntos, nesse momento, provocando uma transição, provocando uma alavanca, né, no progresso espiritual. Agora veja, eles não têm raiz semita, né? Porque eles não vêm de Israel, eles não vêm do Líbano, eles não vêm daquela região ali onde o cristianismo nasceu. Eles não são forjados no pensamento judaico, como é o caso de Paulo de Tarso. Eles vão se aproximar do cristianismo sem as raízes judaicas, sem as conexões com a visão dos profetas, né? Então, é uma outra percepção, uma outra visão dessa mudança, né, de pensamento. Eu começo a iluminar o pensamento cristão a partir de outros conhecimentos. Orígenes, por exemplo, que era grego, ele vinha da escola neoplatônica. Então, ele era descendente de Plotino, descendente não, assim, no pensamento de Plotino, Jâmblico. Então, ele tinha uma proposta de entendimento muito moderna, porque o neoplatonismo estava aberto às discussões mais interessantes que se poderia ter. Então, ali, você ia poder ter um pensador muito interessante a partir da visão que ele poderia dar, né? Então, só que essas construções desses primeiros apologistas, ela vai ser devorada pela mudança que o cristianismo vai experimentar. Então, é como se fosse assim, como é que eu vou dizer? O cristianismo vem numa trilha, aí ele começa a se desviar, começa a desviar, vamos corrigir, bota uns caras para puxar para o meio, aí vem uma galera para tentar dar uma ajeitada, só que vem uma tsunami e empurra o cristianismo para o buraco. Logo depois da vinda desses homens que conseguiram, de certa maneira, iniciar as discussões do pensamento cristão, vem uma onda, e eu não estou defendendo nenhum deles como se eles fossem ali de uma expressão da verdade. Veja, estou dizendo que tudo que eles diziam era ótimo. Estou dizendo que são homens que tentam organizar o pensamento cristão, que começam a pensar cristianismo e escrever sobre o cristianismo, dando um corpo de doutrina que ele não tinha. Você tinha os evangelhos e está todo mundo doido só com aquele texto. O cara começa a escrever um corpo de doutrina para apresentar uma coisa mais pensada. Certa ou não? Era. E ela, desculpe te cortar, mas em termos de comunicação, eles eram autores, eles botavam no papel as suas ideias. Então, a oralidade não era mais praticada. Não, estava ali registrado para a perpetuação dessas apologias. Né? Então, um método muito mais eficiente, inclusive. Né? Eram autores, eles escreviam. Escreviam. Né? Em favor de segmentação. Tinham erro, mas escreviam, né? Aí você dá um corpo de doutrina. Vamos arrumar. Quando você está arrumando as abóboras na carroça, nós estamos entrando no terceiro século, que é ali o período dos anos 200 até os anos 300. Quando estamos ali no terceiro século, o cristianismo já apresenta muitas fragilidades. Quem lê a obra 50 anos depois, que é só 50 anos depois da desencarnação de Emmanuel, de Publio Lentulus, vai se defrontar com uma instituição na Alexandria, na mesma cidade de Clemente de Alexandria, uma instituição monástica, já nesse período. As pessoas já não se casavam, viviam isoladas. Isso é ano 100 e pouco.
100 e pouco. Então, o cristianismo não foi puro, puro, puro e depois se corrompeu. Ele já veio meio torto, meio cambaleante. A gente não conseguiu manter a pureza, sabe? Depois da primeira onda de mártires, o que vem depois, claro que você vai ter mártires, você vai ter muitas histórias interessantes do cristianismo do século II, do século III, mas depois as coisas pioram, né? Você tem, no século III, a história do livro Ave Cristo, ela se passa no século III, na cidade de Lyon, onde Kardec depois nasceria. É ali que acontece a história de Quinto Varro, onde ela vai acontecer de maneira mais efetiva, né? É Lyon, que na época tinha um outro nome, era o nome antigo da cidade de Lyon. E você vai perceber que o cristianismo ali tinha mártires incríveis. Então você tinha alguns lugares com coisa meio torta, mas tinha lugares que estava tudo certinho. Mas havia manchas no cristianismo. E quando chega nessa batalha que você colocou no vídeo, a batalha entre Constantino e Maxêncio, em que Constantino vence, ele vence e o cristianismo tomba. O que aconteceu foi o seguinte, ele foi para essa guerra e estava com medo de perder a guerra. Então, na noite que antecedeu a batalha importante que ele venceria, ele pede aos deuses proteção para vencer a batalha. E ele tem um sonho. Um sonho horrível que ele tem. Ele sonha o seguinte, ele vê a cruz de Jesus, ele vê a cruz, e escrito em latim embaixo da cruz, sob este signo tu vencerás. Foi a pior coisa que poderia acontecer para o cristianismo, foi ter esse sonho. Ele decide, então, que fosse raspada dos escudos dos soldados a águia romana e que se colocasse a cruz nos escudos para a batalha que iria acontecer. E o que é pior, ele vence. Aí ele vence e ele atribui a vitória ao Deus desconhecido, o Deus novo, o novo Deus. Ele diz, não, eu venci porque esse Deus é poderoso mesmo, porque se tivesse ido com a águia, não tinha vencido. Então, a partir de hoje, você vê que ele vai pegar do cristianismo, o que ele pega não tem nada a ver com o que Jesus falava, ele está falando de guerra, né? Vitória de guerra. Não sabe nem quem é Jesus, não sabe nem o que ele pregava, não sabe nada. Só sabe que quando ele botou o símbolo da cruz, venceu a guerra. Aí ele parte para Roma e determina que, a partir de então, a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo. Isso é uma coisa muito ruim, porque é praticamente impossível que uma população se converta a uma religião porque seu imperador se converteu. É como se, de repente, nós disséssemos assim, ó, gente, a partir de hoje, todo mundo que é espírita vai ser budista. Mas ninguém nem sabe quem é Buda, ninguém sabe nem o que ele pregava, ninguém sabe nada, não tem nem noção de quem é ele. É impossível que os centros espíritas não misturem o pensamento budista com o pensamento espírita, não tem como. Eu venho há século, mais de século, falando de espiritismo, como que eu vou virar uma chave e pregar budismo puro? Não tem como. E foi o que ele quis fazer. Ele quis que os romanos inteiramente se convertessem ao cristianismo. Ele até consegue, faz lá o concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio para discussão, né? Reúne as principais autoridades para definir. É no concílio de Nicéia que se define que Jesus é Deus, que existia a Trindade. É nesse primeiro concílio. 324 era cristã. 325? 325. 324 é a batalha, 325 é o concílio. Mas logo depois dele, o imperador que o segue discorda, isso é tudo uma loucura. Esquece isso e vamos seguir sem cristianismo.
desfaz o que ele havia colocado. E depois, Teodósio, em 380, decide que a religião seria do império seria o cristianismo. Aí, a partir dali, não retorna mais, o Império Romano se torna cristão, os sacerdotes pagãos vão pregar cristianismo, juntam os deuses com o cristianismo, as igrejas ficam cheias de características pagãs, a gente absorve para dentro do cristianismo várias condutas pagãs. Eu poderia citar duas. As mulheres, quando casavam, entravam vestidas de branco no templo pagão para se casarem. E nas procissões dos deuses, no final da procissão ia uma carroça levando peças de madeira das partes do corpo que foram curadas pelo Deus. Então, tinha entalhes de olhos, de perna, de braço. E a gente hoje tem algumas expressões do cristianismo que praticam a mesma coisa, só que hoje não mais de madeira, mas de parafina, não é? Acaba sendo uma coisa importante nesse sentido. É isso. E simultaneamente, né, em paralelo ocorrendo a essa articulação de liderança e de poder, né, a gente vê a prática religiosa do cristianismo adulterado, enclausurado, e aí eu acho que a palavra é essa mesmo, enclausurado nos claustros dos monastérios. Quer dizer, enclausurou-se o discurso da igualdade, da liberdade e da fraternidade, né? O discurso da justiça e do amor, observando-se limitadamente, fazendo isso com um único objetivo de uso do poder, se colocando entre a criatura e o Criador, cobrando, né, adulterando consciências, contaminando consciências, instituindo o medo, instituindo o cerceamento das ideias, a punição para aqueles que pensavam de uma forma diferente. E aí, é como você fala, né, Larra? Aí já degringolou tudo, né? A essência já se perdeu, e, enfim, Jesus já estava na cruz, já tinha recebido a sua coroa de espinhos, e a gente precisa fazer esse esforço de tirar Jesus dessa cruz, né? E assim, o Império Romano, ele se converte ao cristianismo, mas não ao cristianismo de Jesus, há uma visão de adoração a Jesus, mas não de seguir os seus ensinamentos. Aí o Império Romano vai ficar durante um tempo assim. Quando é o ano 476, ocorre a queda de Roma, o Império Romano do Ocidente cai, e aí o Império Romano fica só o do Oriente, fica só o que existia com a sede em Constantinopla, porque ele já tinha sido dividido em dois. E, nesse sentido, o cristianismo continua sobrevivendo, mas cada vez mais perseguidor, mais endurecido, mais vigiador das condutas, cada vez mais intolerante. E é estranho você ver o cristianismo ser uma doutrina intolerante, é uma coisa totalmente contraditória. E aí, quando chega no ano de 607, existe um imperador chamado Focas. Esse imperador, ele não vem de uma tradição, ele tinha sido um soldado que ascendeu à condição de império, ele luta numa batalha, ele era até um militar, assim, não era um general, mas ele assume destaque na batalha e ganha prestígio e acaba assumindo o império. Impressionante. E ele é levado à condição de imperador. E é ele que institui, durante o seu reinado, a implantação de um poder político para a representação da religião. É no período do imperador Focas
que se cria uma igreja formalmente constituída como sendo um poder político e não somente um poder religioso, e a partir dali uma figura central que comandaria o cristianismo em todo o mundo. É quando se institui no ano 610. 610 é quando ele desencarna. O império dele vai 602 a 610, e em 610 o imperador Focas ele desencarna. Quando ele desencarna, já estava completamente estabelecido sobre a Terra uma instituição que universalmente, ou seja, planetariamente, tinha um único comandante, de quem promanavam todas as ordens para a organização do cristianismo, com poder político e com poder de acionar os poderosos da terra a seu serviço. 607, Elahá, o papado, 607. 607. É aquela postura, né, individualista, egocêntrica, onde vai se exercer os vícios da humanidade, o orgulho e o egoísmo, dentro da postura do Magister Dix, né? É aquele que fica na cátedra de acordo com os seus pensamentos, de acordo com a sua visão de mundo, estabelecendo regras para o comportamento alheio. A verdade é o que eu penso. A verdade emanando de um único, né? E assim, sim. Na live anterior a gente falou sobre o Apocalipse de João e os 1260 anos de apostasia. Então ele começa no ano de 610 com o imperador Focas e vai até 1870, que é quando termina. Algumas igrejas protestantes dizem que não, que é 607, não é 610, e vai até 1867. Puxa 3 anos para trás, tudo, para poder fechar os 1260 anos e dar uma outra data para começo e para fim. Emmanuel diz, não, é 610, 1870, e marca os 2 episódios que teriam identificado aí a razão pela qual esse foi um período de apostasia. E o 610 é a morte do imperador Focas, que é quando fica consolidado o Império Romano. Mas ele realmente surge em 607. O império dele começa em 602, e 607 é o papado, 610 ele desencarna. Ou perde essa estruturação, essa estruturação da organização do exercício, né, e da manipulação da fé, vai se inaugurar nesse momento que você está narrando para a gente, e vai se estender a idade medieval adentro, porque aí cristaliza. Aí já era. Aí e o governador não desiste. Isso. É isso. Tomaram decisão errada. A gente vai estudar isso juntos ainda. Na Idade Média, a gente sabe que o clero e a nobreza eram cúmplices nesse processo de degradação humana, né? Um rei, ele conseguia exercer a sua realeza e a sua legitimidade com o aval do Vaticano. E o contrário também. O contrário também. Era um conluio, né? Eu exerço o poder de queimar as pessoas na praça com a aquiescência do Estado. Porque se o Estado não aceitasse, a igreja não teria queimado. Como é que dentro do meu território você tem autoridade para queimar uma pessoa? Presta atenção. Só queima porque eu aceito. Então, havia conivência do Estado. Por isso que a Revolução Francesa, já me antecipando 200 mil anos, a Revolução Francesa, quando derruba o rei, derruba a Inquisição. Cai os dois ao mesmo tempo. E aí, Emmanuel, nesse nosso capítulo, vai trazer, né, essa pérola em poesia, dizendo que Jesus não quer condenar o pecado, não quer a morte do pecador. Porque houve uma ironia, né? Como a Flávia colocou aqui a Flávia Teodoro colocou no chat, como
tantos outros amigos estão comentando aqui. Quer dizer, houve realmente uma ruptura na essência da ideia do cristianismo primeiro, né? Eles adulteraram todo esse processo obstinadamente com propósitos de controle e de poder. E fizeram um absurdo com o cristianismo nascente. Nessa altura, Cris, não tem mais, não tem mais, assim, o que existe, na verdade, é uma capa de cristianismo, mas ninguém está vivendo mais a mensagem cristã. As igrejas estão todas faustosas, ricas, poderosas, mas eu queria ler uma poesia para terminar o nosso estudo de hoje. Como prece final? Um prece final. Vamos à poesia, então. Então vamos. Essa poesia é de Castro Alves, recebida por Chico Xavier. Chama-se Apelo à Mocidade Espírita Cristã. Está no livro Correio Fraterno e é o capítulo 2º da obra. Vamos à poesia. Mocidade, o Espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo guardado nas tuas mãos. Combate as sombras do abismo, exalça o amor que te eleva, desata os grilhões da treva da moderna escravidão. Ausculta o horror do orbe aflito, nos campos de toda a terra vagueia o dragão da guerra em tremenda Saturnal. Vem das angústias do Egito, dos tormentos da Caldeia, empanando o sol da ideia, brandindo clava infernal. Ergueu sobre a Assíria forte o chamejante estandarte, espalhando por toda parte incêndio devastador. Trouxe a Pérsia ruína e morte, da Grécia extinguiu a vida, deixando Roma caída num lago de sangue e dor. Mas além do monstro hirsuto que nos recorda a caverna, a ignorância governa prostíbulos e canhões. A preguiça vive de luto, ódio torvo prevalece nos males de toda espécie, enlouquecendo milhões. Negro vício multiforme que de púrpura se veste, atormenta mais que a peste, mendigos, ministros, reis. Mas a verdade não dorme, e cavando um sulco profundo, desdobrará sobre o mundo novos tempos, novas leis. Juventude, a nova era já resplende no horizonte, move os braços, ergue a fronte no serviço varonil. Ama, crê, trabalha e espera, proclama a fé que te invade, cantando a fraternidade aos claros céus do Brasil. Soldados do Cristo Augusto, tercemos armas da crença, detendo por recompensa o dom divino de amar. O Salvador, brando e justo, para as guerras do porvir, elege a senha a servir e manda a vida marchar. Sigamos vanguarda fora, de coração descoberto, contemplando de mais perto a fonte da eterna luz. Acendamos nova aurora na noite que invade o templo, seguindo o sublime exemplo do mestre sábio da cruz. Combatem ao vosso lado, sem fuzis conquistadores, espíritos benfeitores buscando a paz do amanhã. Ei-los, voltam do passado, são 1000 gênios sobre-humanos, choraram 300 anos nos circos da fé cristã. Trazem fúlgidas bandeiras, entoam hinos felizes, bendizendo cicatrizes, santificados heróis. Atravessaram fogueiras, serviram a Deus de rastros, volvem hoje de outros astros, sóis brilhando noutros sóis. Mocidade, o Espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo guardado nas tuas mãos. Combate as sombras do abismo, exalça o amor que te eleva e desata os grilhões da treva da moderna escravidão.